Vamos seguir então agora a programação. O tema, terceira palestra, Lei 13.019 de 2014, parcerias com a sociedade civil. Para esta palestra são convidados o auditor de controle externo, Rubens de Almeida, e a assessora de gabinete, Jane Nascimento. Boa tarde a todos e todas. É um prazer para a gente, nesse momento, poder falar um pouquinho do marco regulatório, porque não é sempre que a gente tem um público tão qualificado e que a gente pode estar tratando desse assunto com pessoas cuja importância se torna muito maior, porque tem a incumbência de conhecer as ações do setor público, em especial o município, e principalmente porque são legisladores. Nosso papel aqui é convencê-los da importância do tema para a ação parlamentar de vocês. Nós gostaríamos de fazer algumas observações iniciais com relação à ideia do marco regulatório. O marco regulatório, na verdade, ele é uma agenda. Essa agenda já vem acontecendo pelo Brasil afora, num processo bastante, vamos dizer, lento, e que, nos últimos anos, tornou bastante relevante para a sociedade os resultados dessa agenda. A maior conquista dessa agenda é a Lei 13.019 de 2014, que é o que nós vamos dissertar aqui. Mas é importante a gente olhar essa lei como o principal fruto dessa agenda e olhar para essa agenda como uma agenda nobre, porque ela veio do seio da sociedade, principalmente a sociedade organizada, e também porque a lei ela não encerra essa agenda ela está em pleno vigor e ela tem muito ainda para contribuir com a sociedade brasileira. Olha só, a lei que a gente agora institui, que a gente agora pode estar tratando, ela traz uma nobreza em si. A principal nobreza são as áreas de atuação do setor público que essa lei regula. Nós estamos falando das áreas que a organização social civil participa da gestão pública como parceiras. No mundo inteiro é assim, isso não é uma primazia do Brasil. Há ações, há atividades que o setor público, que o gestor não tem expertise suficiente, já que a gente tem no mínimo 27 funções de governo, os estudiosos da gestão pública conhecem, é impossível para o gestor e para a própria estrutura de administração pública ter técnica em todas as áreas. E como a organização social civil no mundo inteiro tem entidades especializadas em atividades específicas, as parcerias acontecem e elas passam a ser bastante viáveis e a história tem mostrado que elas têm feito a diferença na gestão pública. Daí já estamos falando de algo muito nobre, serviços essenciais prestados diretamente para o cidadão. As parcerias também trazem um volume enorme de recursos envolvidos. No Brasil afora, milhões são colocados à disposição de entidades para que elas deem conta da execução dessas atividades. Para vocês terem uma ideia, a terceira importância que a gente quer trazer, nós temos em torno de 330 mil organizações sociais civis no Brasil afora. É um número bastante relevante e que fez com que o tribunal, baseado no volume de recursos, despertasse para a importância dessa lei e criasse uma comissão. Essa comissão ela é institucional, além de mim e a Jane, temos mais 3 colegas, o Carlos Wilken, o Alfredo e o Alex Binda, que estão conosco nessa comissão, e o tribunal, inclusive, incluiu no seu planejamento estratégico, como um dos projetos para 2016, que a gente está desenvolvendo, né? E vamos continuar o planejamento estratégico para 2016 a 2020, ações do marco regulatório. A Jane vai começar a colocar para a gente um pouquinho do que a gente acha que é importante para desafiar vocês e convencer vocês, na verdade, da importância do marco regulatório. Boa tarde.
Então, vamos lá, né, falar um pouquinho sobre a Lei 13.019, como o Rubens colocou, a importância dela nesse contexto, né, do nosso país, e principalmente dizer que ela por ter esse grande volume de instituições que parcerizam, né, com as administrações públicas em desenvolvimento de políticas públicas, ela realmente foi colocada aqui dentro desse seminário que fala mais principalmente sobre a capacitação de vereadores, mas a importância dessa lei é importante vocês conhecerem, porque, como visto, ela já está em vigor para a União e para os estados. Mas para os municípios, elas vão chegar de mão dadas com vocês. Ela vai começar a vigorar no dia 1º de janeiro de 2017. Então, é importante vocês conhecerem, porque, principalmente, essa lei, ela institui normas de parcerias da administração pública com as organizações da sociedade civil, e ela veio principalmente substituir o que todo mundo já conhece, que era a forma de convênios, né? Que as administrações, elas sempre faziam convênios com as organizações da sociedade civil, que a gente conhece, que eram as antigas denominações de ONGs, né? Que hoje a gente tem essa denominação mais adequada, que é a terminologia mais adequada que a lei trouxe, que é organizações da sociedade civil, que são as OSCs. Então, principalmente, ela veio substituir esse instrumento jurídico, que antes era convênios, por novos termos jurídicos, seriam os termos de colaboração, o termo de fomento, os acordos de cooperação. Então, portanto, o convênio, o instrumento jurídico convênio, não deixou de existir no mundo jurídico. Ele permanece, mas para a sua origem inicial, que é para ser feito entre entes federados. Com a organização da sociedade civil, são esses novos instrumentos que serão estabelecidos a partir de então, para os municípios, a partir de 1º de janeiro de 2017. Só continua existindo convênio com aquelas organizações que terão filantrópicas, que trabalham principalmente com a questão do SUS, com a questão de saúde. Fora isso, o convênio deixou de existir nesse mundo jurídico para fazer parceria com as organizações. E as OSCs também, ela deixa, e é um importante instrumento também que passa a existir, é que não mais vai existir aquele balcão, que a gente pode chamar assim, de negócios, né? A partir de então, essa nova parceria da administração com as organizações, elas vão prescindir de um chamamento público, uma espécie de licitação, mas não é o termo mais adequado de se usar. Hoje, aqui, só para fazer a comparação inicial, mas ela passa a ser necessária publicar um edital e fazer o chamamento público para que várias organizações se habilitem e possam, então, fazer essa parceria e desenvolver a política pública que a administração está buscando implementar, né? Então, como o Rubens adiantou, essa lei ela é originária de uma articulação de diversas organizações da sociedade civil, de coletivos, de movimentos sociais, porque estavam muito incomodadas com o fato de uma criminalização desenfreada que estavam sofrendo em relação a desvios de recurso público. Então, as entidades mais sérias, comprometidas, que realmente faziam a política pública, que prestavam a sua prestação de contas adequada, ela também estava nesse bolo. Então, várias delas, junto com órgãos federal, fizeram várias reivindicações, fizeram um grande mapa de discussão e tentaram buscar uma regulamentação mais adequada para que realmente pudesse trabalhar numa segurança melhor nessa parceria. Então, essas reivindicações, na época, foi em 2010, foi apresentada a todos os presidenciáveis candidatos da época. Então, a presidente, à época, eleita, acatou, recepcionou essas reivindicações e, então, instituiu a Lei 13.019. Era uma lei que foi publicada, né, em 2014. Então, existia, até então, ela não tinha sido entrada em vigor, existia uma certa desconfiança de que realmente ela iria vingar ou não. Mas foram tantas políticas, tantas implementações junto com essa lei, tantas agendas propositivas para que realmente ela pudesse se efetivar, até porque era um anseio dessas organizações da sociedade civil, que ela realmente não tem mais chance de não entrar em vigor. Então, ela está aí, está valendo, já vale para a União, já vale para os estados, e a partir do ano que vem ela vai estar lá também para os municípios. Então,
dentro desse cenário, dessa agenda, a gente precisa identificar que precisa realmente continuar existindo um ambiente favorável para que realmente ela possa continuar a ter essa importância, até porque é muito importante para a administração ela ter essa parceria. As organizações, elas são legítimas, elas fazem um trabalho muito importante, então é muito importante que elas realmente estejam no ambiente favorável, no ambiente regulamentado, no ambiente que dê segurança para todas as duas partes, tanto a administração pública quanto as organizações da sociedade civil. Então, é importante que se estimule a potencialidade das organizações, que garanta a sua plena participação, a transparência na aplicação do recurso público, e que se promova uma cultura realmente que incentive esse conhecimento, tanto da administração quanto das organizações da sociedade civil. Então, para essa lei, ela traz quem são os atores. Ela define quem é a administração pública e quem é a organização da sociedade civil. Era uma lei que inicialmente iniciou para ser uma lei federal, mas depois de várias reivindicações, inclusive do Congresso, ela passou a ser uma lei nacional. Então, ela vale para todos. Ela vale para a União, para os estados, para o Distrito Federal, para os municípios e as suas respectivas autarquias, fundações e empresa pública. Então, ela é muito abrangente. E para as organizações da sociedade civil, ela define quem é a organização da sociedade civil para realmente que essa lei seja aplicada. Ela define todas as entidades privadas sem fins lucrativos, associações e fundações, também sociedades cooperativas, mas não as sociedades cooperativas lato sensu. Ela é estrito sensu, ela delimita quais cooperativas realmente estariam sendo entendida como organização da sociedade civil para 13019. E também ela entende as organizações religiosas, várias instituições religiosas que não tenham um caráter simplesmente religioso, mas que realmente desenvolvem atividade, projetos de cunho social, também, lá no seu estatuto, se assim determinar, também entendida por organização da sociedade civil e pode fazer parceria, fazer termo de fomento e colaboração com a administração pública. Então, aqui, de forma bem resumida, porque o nosso tempo é pequeno, né? não foi nos dados, se viram nos 15, não sei se a gente vai dar conta de fazer, trouxe aqui as principais inovações dessa lei. É uma abrangência nacional, como eu disse, exige o chamamento público, passa a ter de forma, não pode ser mais discricionária, não pode escolher com qual organização vai querer realmente fazer a política pública, precisa abrir um edital, um chamamento público para que elas se habilitem. Existe o mecanismo da manifestação de interesse social, é um tipo de instrumento, é uma formalidade onde a lei ela não está assim, determinando que só a administração pública possa realmente dizer em qual política, em qual desenvolvimento de política pública a gente vai ser implementado tais recursos. Então, qualquer cidadão, qualquer organização da sociedade civil pode oferecer, apresentar proposta de projetos, de atividades que queira realmente desenvolver na política pública. E, a partir daí, sim, claro, a administração tem que recepcionar, ver a viabilidade disso, e aí isso também não vai significar que aquela que apresentou a proposta vai fazer a parceria. Essa demanda, essa proposta vai ser recepcionada, analisada, e vai fazer todo o procedimento do chamamento público. Tanto ela, quanto qualquer uma outra, poderá desenvolver essa política, se assim for determinado. A contrapartida financeira também foi uma importante inovação da lei, porque sempre se exigia, ora sim, ora não, a contrapartida daquela instituição. A partir de agora, a lei veda, não é permitido que se requeira que a organização da sociedade civil coloque qualquer tipo de contrapartida financeira. Ela poderá, facultativamente, a administração, estabelecer simplesmente de bens e serviços. A remuneração de custos indiretos. A taxa administrativa, que era um grande problema e ainda é um grande problema de irregularidade, ela continua proibida. Não se permite taxa administrativa, mas se permite aqueles custos indiretos que muitas vezes eram um grande empecilho para que o projeto realmente fosse à frente. Então, custo de pagamento de telefone, de locação, de contratar um contador, um assessor jurídico. Isso é permitido, desde que conste no plano de trabalho, é permitido também agora nessa parceria. A remuneração de equipe de trabalho também era uma grande discussão,
que o impedimento era porque se pagasse dirigente ou equipe da instituição, muitas vezes ela poderia perder o benefício fiscal. Isso também foi resolvido e agora, desde que conte para aquela delimitação do projeto, é permitido que se pague a tanto o diretor quanto qualquer empregado daquela instituição. Os instrumentos jurídicos próprios, como eu já falei, daqui a pouquinho eu vou só passar rapidinho o que é a diferença e a importância deles. A atuação em rede, que é agregar projetos e poder mais de uma organização juntas agregarem conhecimento e trabalharem junto numa parceria junto com a administração pública. Seria uma organização que seria chamada de signatária, aquela que faria o contato direto com a administração, mas ela pode se agregar a outras menores para poder desenvolver o projeto. O monitoramento e a avaliação passa a ser uma necessidade, uma obrigatoriedade da administração, podendo ter a intervenção, inclusive, do Tribunal de Contas, que deverá acompanhar todo o processo dessa parceria. Isso aqui é uma motivação e uma forma de melhor controle, até na busca do resultado dessa parceria, é que não se passe o recurso e aguarde a prestação de conta para ver se aquela política realmente foi desenvolvida. Então, durante todo o processo, do início ao fim, é necessário que tenha um monitoramento e avaliação se aquele projeto está sendo realmente implementado. Prestação de conta simplificada, que era um grande problema. Agora, a lei tenta trabalhar a ideia de busca de resultados, menos do que realmente a efetividade do se gastou e quanto gastou, né, necessariamente, mas sim buscar que aquele projeto realmente tenha sido implantado e tenha atendido a população. A transparência é muito importante. Agora, ela é implementada tanto que deverá ser instituída de forma muito objetiva. A transparência para aqueles municípios que tiverem população maior que 100 mil habitantes, que aqui no Espírito Santo, se eu não estou enganada, apenas 9 municípios, teriam que implementar isso numa plataforma eletrônica disponibilizada pela administração. No caso, também poderia ser, inclusive, se adequar ao SICONV, que é um sistema de plataforma do governo federal. Mas aquelas que forem menos de 100 mil habitantes, não vai ficar isenta e imune e liberada de fazer a transparência pública dessas parcerias. Elas vão ter que disponibilizar de alguma forma na instituição do órgão, da entidade, né, da organização da sociedade civil, no site. A administração também tem que liberar no site, disponibilizar esse termo de fomento de colaboração. Então, é importante que a sociedade acompanhe todo esse processo de parceria. Então, mas finalizando aqui, eu trago, porque essa é a grande diferença também, a grande importância, porque agora realmente há um instrumento específico, instrumento jurídico de parceria específico para fazer essa parceria da organização da sociedade civil com a administração, e a grande diferença funciona assim, porque termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação. O objetivo termo de colaboração é para se entender aquela política pública que o poder público quer fazer parceria com a organização da organização da sociedade civil. A ideia, a iniciativa partiu realmente da administração. E termo de fomento é quando a sociedade civil, ou um cidadão, ou a organização da sociedade civil, naquela proposta que a gente falou de manifestação de interesse social, realmente apresentou aquele projeto, aquela ideia, ela foi recepcionada. A partir do momento da celebração, aí sim passa a se chamar termo de fomento. E nessas duas situações, sempre haverá envolvimento de recurso financeiro. Então, toda vez que virem termo de colaboração, termo de fomento, a diferença vai ser de quem partiu a iniciativa, mas saberão que ali tem envolvimento de recurso financeiro. Já o acordo de cooperação, não haverá envolvimento de recurso financeiro. Seria algum tipo de comodato, alguma parceria que não vai haver financeiro envolvido. Então, a diferença basicamente é essa, só para vocês realmente terem uma ideia. E também a lei traz quais as situações onde não se aplica a situação da Lei 13.019, que é a transferência de recursos de homologação pelo Congresso Nacional, contrato de gestão e celebração com as OS. Essa lei das OS continua existindo no meio jurídico, e a Lei 13.019 não será aplicada nessa situação.
convênios e contratos celebrados no âmbito do SUS, também os termos de compromisso cultural e programa de cultura viva, porque tem uma lei, uma regulamentação específica, inclusive costumamos chamar que são irmãs, que ela nasceu um dia antes, né, a 13018, e o termo de parceria celebrado com os CIPs, parcerias de administração com os serviços sociais autônomos, que são aquelas 5S, SES, SENAI, SENAC, SENAT, também não se aplica a 13019. Eu acho que o tempo já está curtinho, eu não vou falar do interesse social, não vou falar do procedimento de manifestação de interesse social, porque acho que já deu para vocês entenderem um pouquinho. Só passar um pouco rapidamente, vou passar para o Rubens, mas para vocês entenderem que essa lei, ela tenta organizar a forma de fazer essa parceria, ela estabelece 5 fases, que precisam ser observadas tanto pela administração pública quanto pelas organizações da sociedade civil, que é o planejamento, a seleção e celebração, a formalização e execução, o monitoramento e avaliação e a prestação de contas. Vou passar para o colega Rubens, para ele dar sequência aqui para vocês. Obrigada. Nessa visão de 5 fases que a lei foi estruturada, a gente vai ver que a administração pública e a organização social civil foram tratadas de forma bem distintas quanto às suas obrigações e competências. Cabe à administração pública uma capacidade operacional para celebrar a parceria. Isso quer dizer que planejar para a administração pública requer conhecimento. Só ter o parceiro e não saber o que fazer e de que forma é apostar naquilo que não tem condições de dar certo. Criar a comissão de seleção. A lei diz que deverá ter no município uma comissão que vai fazer a seleção da entidade que vai ser parceira. Também uma comissão que vai monitorar e avaliar a parceria. O plano de trabalho, diferente dos convênios, ele nasce dentro da administração pública. E deverá a administração pública definir o plano junto com as peculiaridades da entidade selecionada, e ela deve colocar, selecionada não, né, entidade que vai, peculiaridade da entidade que vai vir prestar o serviço, ela deve colocar esse plano de trabalho lá no chamamento público que a gente vai ver daqui a pouco. Os prazos para apreciar essas contas e a forma de apreciação, a lei traz em si também. O edital desse chamamento, ele exige todo esse detalhamento. Quais os critérios serão aprovados para julgar, qual a seleção, com que padrão, qual o padrão mínimo do plano de trabalho, e fica bem claro no chamamento, né, no edital de chamamento, o que vai nortear essa parceria. Daí já dá para entender que a administração pública deverá ter técnicos competentes e conhecedores da lei. Ainda traz a lei que a administração pública deverá fornecer manual de procedimento, forma específica de como que as parcerias devem acontecer no âmbito do município. Esse já é um desafio. Padronizar procedimentos não é fácil, principalmente, a gente conhece a realidade de muitas entidades, que tem muitas pessoas extremamente competentes naquilo que fazem, mas com pouca habilidade jurídica ou mesmo habilidade para lidar com a coisa pública, onde o que está na lei é o que rege, e não a intenção. Daí, você padronizar procedimentos é um desafio, mas a lei não se furtou de cobrar do gestor público que tenha essa obrigação. Já a organização social civil também tem obrigações, por exemplo, a elaboração do projeto, do plano de trabalho com a visão do todo, desde o início da proposta até o final, incluindo os critérios de avaliação se o objeto proposto na parceria foi atingido. Então, hoje, propor para a administração pública uma atividade é algo mais complexo do que era antes. A lei ela passou a exigir competência técnica. Antes, a gente criticava o setor público por não fazer uma boa gestão de parceria. A lei traz agora. A organização social civil também tem que trazer a sua competência e colocar à disposição do setor público. Alocação de recursos humanos e materiais existentes. O que a entidade tem para propor? Ela tem estrutura física, sede, material, equipamento? Ela tem recursos humanos? Senão, ela não deve procurar o setor público para propor uma parceria.
É a lei que pensa assim. E olha que interessante, normatizações internas. A lei traz aquilo que o estatuto social da entidade não deve deixar de ter. Por exemplo, atividades principais da entidade que sejam de relevância pública. A gente vê estatuto social que o objeto, a entidade pode fazer tudo, né? E muitas vezes uma peculiaridade, que é o interesse público, não está lá no estatuto garantido. A lei diz que tem que ter interesse, atividade de relevância pública na atividade principal da entidade. Outra coisa é previsão que, em caso de dissolução da entidade, os bens dela será doado para uma outra entidade de mesma natureza e sem fins lucrativos como ela. Associações, fundações, cooperativas ou entidades religiosas. E também que no estatuto diga lá que a contabilização dos atos e fatos patrimoniais deverão seguir as normas da contabilidade pública vigente. Então, olha só, a coisa já tomou uma outra dimensão. Ainda, as organizações sociais, elas devem ter experiência prévia na realização daquela atividade que ela está propondo para o setor público. Experiência prévia só poderá ser dispensado se for muito bem motivado. Hoje, somente abrir uma entidade e querer propor para o setor público uma parceria não é suficiente. A gente vai ver daqui a pouquinho que, para o setor público, para uma entidade pactuar uma parceria, em âmbito de município, ela deve ter pelo menos 1 ano do CNPJ ativo, para o Estado 2 anos e para a União 3 anos de CNPJ ativo. Seleção e celebração do termo de parceria. A seleção acontece através do chamamento público, que é aquele que nós já vimos, que é o edital que vai reger a parceria desde o início, criando regras. Há casos de dispensa e inexigibilidade, que a gente vai sempre pensar que as dispensas e inexigibilidade deverão ser motivadas. Emendas parlamentares é algo muito relevante para os senhores conhecerem. As emendas parlamentares, elas são casos que não é necessário fazer o termo de chamamento público, o edital de chamamento. Porém, em casos que essas emendas tratarem de celebração de comodato, doação de bens ou ainda compartilhamento de recursos patrimoniais, não é possível dispensar. Em regra, as emendas parlamentares dispensam o chamamento público, menos no caso de doação de bens, compartilhamento de recursos patrimoniais e no caso de comodato. A seleção e celebração, ela parte do princípio que a organização social, ela está impedida se ela tiver contas rejeitadas pelo Tribunal ou Conselho de Contas, nos últimos 5 anos, ou se houver rejeição de contas por qualquer um do tribunal nos últimos 8 anos, e ainda se um dos dirigentes tiver sido causador de improbidade administrativa ou ele tiver sido considerado como culpado e tiver sido julgado também pelos tribunais de contas. Então, a entidade hoje ela tem que pensar quem é que vai dirigi-la e quem é que vai permanecer como dirigente dela. Casos de despesas que são permitidas com recurso da parceria é uma das novidades. Agora pode-se pagar contribuições sociais, impostos, encargos trabalhistas, FGTS, férias, era um nó, né? A entidade tinha o corpo técnico, mas ela não tinha recurso próprio para pagar, e ela precisava do recurso da parceria, e a lei dizia que ela não podia pagar profissionais dela, inclusive a rescisão. Quando terminar a parceria, se ela não puder manter o funcionário ou o dirigente, ela pode demiti-lo e usar parte do dinheiro da parceria para essa rescisão proporcional. Esse foi um dos avanços dessa lei. A execução, ela se dá através da contrapartida facultativa, como a Jane já falou. A remuneração da equipe é uma das relevâncias da execução, e os custos indiretos também. Monitoramento e avaliação, os senhores devem estar muito vigilantes, porque a parceria ela vai ser monitorada. Monitorar é diferente de avaliar. É você acompanhar passo a passo durante a execução, se alguns atos cometidos na parceria foram feitos com falta de consonância com aquilo que estava previsto no plano de trabalho.
Se foi detectado, vai lá e conserta, durante a parceria, isso é monitorar. Já a nossa avaliação é você olhar se o objetivo foi cumprido. Essa avaliação, ela deve ser feita em plataforma eletrônica, menos para município com menos de 100 mil. A prestação de contas, em princípio, ela é cheia de regras de forma que visam, na verdade, foi executado o objetivo? O objeto que estava lá foi, de fato, prestado? Podemos dizer que a forma que foi feita foi correta? Teríamos muito a falar de prestação de conta, mas o tempo está contra a gente. Lembrando as sanções, a própria lei diz as sanções, e desde a advertência, como a suspensão temporária ou indefinitiva ou a declaração da inidoneidade do gestor e dos responsáveis pela execução da parceria, é previsto pela lei. A administração pública, em termos de prazo, ela tem até 150 dias para fazer a análise da prestação de contas, e a organização social até 90 dias para prestar conta após o fim do término da parceria, sendo que esse prazo pode até ser prorrogado. Outra coisa importante, os convênios vigentes hoje precisam de serem suspensos? Não. Serão regidos pela forma da lei que o rege hoje, e a partir de 1º de janeiro, em nível de município, aqueles por prazo indeterminado terão um ano para serem adaptados ao regramento dessa lei. Importante dizer que os conselhos de políticas públicas, que são os conselhos municipais, têm bastante poder, não foi tirado pela lei, porque é constitucional, de intervir no acompanhamento e fiscalização, e aí vocês são parte importante desse processo, inclusive o controle social. Algumas recomendações que nós entendemos necessárias para o cumprimento dessa lei. Que ela seja regulamentada no âmbito municipal. Hoje, a União tem o seu decreto que regulamenta essa lei. Alguns poucos estados do Brasil já regulamentaram em nível das suas esferas de governo, e agora os municípios também estão com esse desafio. Poucos municípios, alguns grandes já regulamentaram, e vocês, como fiscais, como legisladores, deverão estar junto com o Poder Executivo, acompanhando se a regulamentação não vai tirar alguns trunfos que essa lei traz. A gente entende também que a lei, ela sugere, poderá ser criado o Conselho de Fomento e colaboração, e criar esse fomento depende de você estar acompanhando junto com a organização social. Outra recomendação nossa é que esses manuais específicos que a lei exige que seja criado, que vocês estejam junto com o Poder Executivo e organizações. E, por último, gente, promover o conhecimento de toda a sociedade organizada quanto a isso. Nesse sentido de promover o conhecimento, o tribunal, como o Domingos já falou, o tribunal ele traz na sua escola de contas, o MROSC, o Marco Regulatório, é um dos cursos disponíveis lá, que a gente gostaria muito de ter o prazer de vocês, legisladores, estarem fazendo esse curso 0800, gratuito, que nós entendemos que é muito relevante para o trabalho de vocês. E, por último, a gente deixa alguns links que existem por aí para vocês tomarem pé e conhecerem melhor. A gente chama atenção para o link da ABONG e do NEATS, que é o núcleo de estudo lá do terceiro setor, que é o núcleo da PUC, e todos esses que vão estar no nosso site lá disponível, a gente sugere que vocês naveguem lá para conhecer bastante. Ok? Obrigado pela atenção de vocês.